Bom dia, irmãos, graça e paz. Gostaria de convidar os irmãos para meditarmos juntos em alguns textos. E essa meditação ela vai partir do capítulo 12 de Atos. Mas antes eu gostaria de ler com os irmãos 2 Pedro 1,19. Temos uma palavra de oração. Que o Senhor, segundo a sua misericórdia, possa continuar nos ajudando. Amém? Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, a palavra profética, e fazeis muito bem em prestar atenção a ela, como uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine e a estrela da alva nasça em vossos corações. Amém. Vamos orar, irmãos. Nosso Senhor Jesus, soberano e eterno Deus, uma vez mais nós suplicamos as tuas misericórdias sobre nossas vidas. Tomamos posse da eficácia do teu sangue, reconhecendo a nossa insignificância, reconhecendo a nossa falta de capacidade de em nós mesmos oferecermos qualquer sacrifício a Ti, mas confiamos na obra que foi memorada nessa manhã, onde podemos em Ti nos oferecer a Deus como sacrifícios agradáveis, pois o Senhor abriu os nossos olhos, o Senhor contemplou a nossa condição de impossibilidade de nos achegarmos à Tua pessoa. E fomos conquistados pelo Teu precioso amor. E motivados por Ele aqui estamos, Senhor, para aprender mais de Ti. Para que o Senhor, pelo Seu Espírito, possa colocar em ordem as coisas que ainda restam em nossas vidas. Para que assim como o Senhor deseja, possamos frutificar e o Seu nome seja glorificado através da vida da Tua igreja. Nós oramos em Teu precioso nome, Pai. Em nome de Jesus. Atos 12, irmãos. Vamos ler aqui dois versículos antes, no capítulo 11. Naqueles dias, versículo 27 do capítulo 11. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome assolaria a todo o mundo romano, o que de fato veio a ocorrer nos dias do reinado de Cláudio. Capítulo 12. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los, e mandou a Tiago, irmão de João, e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu, ordenando também a prisão de Pedro, durante a festa dos pães asmos, pães sem fermento. Tendo prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente. Irmãos, nós lembramos hoje aqui, também no Partir do Pão, da condição em que nós vivíamos, da realidade que ainda se encontra esse mundo, ou seja, um império de trevas, onde nós fomos resgatados com o braço forte do Senhor, e Ele nos introduziu num reino de luz, De fato, o Senhor, Ele nos chamou a essa realidade maravilhosa de estarmos vivendo aqui em outro reino, a parte de tudo que
nos cerca, né, nas questões referente a esse império de trevas. E os dias, como os irmãos puderam verificar aqui nas Escrituras, como os dias de hoje eram dias maus, né? E o Senhor, ele fez questão de, ao se despedir, depois da sua morte e ressurreição, ele deixou claro que no mundo haveria aflições, né? Mas que aqueles irmãos eram para que eles tivessem nele bom ânimo, porque nele seria possível vencer o mundo. Então, nada do que estava acontecendo aqui pegou esses irmãos de surpresa, né? E o que eu chamo a atenção aos irmãos aqui é com relação à postura que a igreja estava tendo, né? Aqui já tinha passado alguns anos, estamos aqui no 1º século da igreja, mas os irmãos estavam perseverando em Cristo, os irmãos estavam atendendo a esse chamado glorioso, e como nós vimos aqui, a igreja orava fervorosamente. E Deus, ele entra em providência aqui, seguindo o relato, nós não vamos ler, mas ele envia um anjo, né? Pedro estava bem escoltado, estava bem seguro, eles já eram presos, já conhecido, no capítulo 3 ou 4, se não estiver enganado, ele, por manifestar a glória de Deus, realizar um sinal, especificamente a cura de um aleijado, ele proclamou o evangelho, né? Isso incomodou as autoridades religiosas que tinham prendido, primeiramente tinham tentado constrangê-lo, né, a parar com que ele desse esse testemunho, tanto ele como Tiago, e após ser liberado, ele, decidido no seu coração obedecer a Deus, antes de obedecer às autoridades, continuou a dar esse testemunho, e ele foi preso, né, mas soberanamente, né, pelo poder de Deus, o Senhor também tinha enviado um anjo que tinha lhe libertado daquela condição. Então agora eles capricharam, né? Aqui vai dizer que tinham 4 escoltas. Pedro, ele estava dormindo, acorrentado, provavelmente pelos 2 braços, com 2 soldados ao lado dele. Praticamente tinha 20 pessoas ali escaladas para tomar conta de Pedro. Mas a igreja orava e o Senhor entra com providência e Pedro sai daquele lugar novamente. E indo no versículo 11, né? Vamos ler o 11 para a gente não perder o contexto. Pedro, ao sair ser liberto dessas cadeias, né? Ele sai e cai em si. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu tramava contra mim. Irmão, nesse contexto, essa relação maligna de política e religião, ela sempre houve e sempre vai existir. E isso nos toca nesses dias também, né? Se for da vontade do Senhor, pela direção do Espírito, nós vamos falar em outra oportunidade um pouco sobre isso também. Mas o que eu quero focar aqui agora é com relação a essa realidade que os irmãos estavam vivendo e que eram sinais preditos, né? Nós vimos aqui que Pedro, ao testemunhar na sua 2ª carta ao público a qual a carta foi destinada, ele disse que, além deles serem testemunhas oculares, ele diz que existe a palavra profética e que era para que nós, aquele público e nós, estivéssemos atentos àquela palavra profética, porque nós estamos vivendo, a igreja está vivendo esse pequeno intervalo na escala da eternidade, que é esse período, né, de noite, né, que a Bíblia vai dizer também que é o tempo do fim. Quando se fala de tempo de fim, a gente imagina que o Senhor vai voltar, está faltando 10, 20 anos. Não, esse é um tempo maior, e desde quando o Senhor ascendeu até a sua volta, até o seu retorno, que Ele prometeu que voltaria, esse é o tempo do fim. E isso vem sobre nós essa responsabilidade, né, de estarmos atentos como aqueles discípulos estavam atentos, porque é um período onde os espíritos enganadores estão atuando de maneira cada vez mais intensa, e se nós não estivermos atentos a essa palavra profética, como lemos aqui, que é uma luz que candeia em lugar escuro, certamente nós vamos nos perder. Por mais que as trevas estejam densas, ela está dizendo que essa palavra é uma luz, né? Em outra, não acredito, penso que,
não lembro exatamente agora o endereço, mas diz que a palavra de Deus é como uma luz que candeia em lugar escuro. E nós estamos caminhando, e se nossos pés estiverem iluminados, né, pela palavra, nós não vamos perecer. Mas a questão é bem delicada, né? E eu, pela misericórdia de Deus, eu chamo os irmãos a darem atenção a essa palavra profética, porque esses irmãos aqui, eles viram e ouviram essa palavra, e nós, pelo Espírito, também, algum dia, e hoje vimos e estamos vendo essa palavra profética, e o Senhor vai nos ajudar, que nós vamos ser encontrados perseverantes, como esses irmãos aqui perseveraram, né? Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, no 12, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Ou seja, o povo não estava discutindo o contexto social, político e econômico da época. A igreja estava separada, como assim o mesmo chamou, né? Os irmãos sabem o significado de igreja, que é eclésia. Nós fomos chamados para fora de toda essa confusão. E os irmãos estavam nessa condição, tomando a sua postura, né? E diante de tudo que ainda vai acontecer, né, nessa relação aí de política com religião, no versículo 24 diz aqui: entretanto, a palavra de Deus continuava a espalhar-se por toda parte, multiplicando-se. Que isso possa acontecer por meio de nós, nesse pequeno grupo aqui. Então, irmãos, vamos lá para Mateus 24. Nós vamos ver como essa palavra profética se manifestou de maneira muito clara, trazendo a observação de que aqueles discípulos naquele momento eles ainda não tinham entendimento da palavra. Isso veio acontecer nas últimas aparições depois que o Senhor ressuscitou, né? Que quando o Senhor, eu tenho anotado aqui, mas pode me atrapalhar, os irmãos quiserem ajudar aí, pode dar o endereço. Quando o Senhor, eu acredito que seja no Evangelho de Lucas, quando o Senhor ele disse que tudo o que estava escrito a respeito dele na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos iria se cumprir. E ao revelar isso, os irmãos passaram a ter o entendimento da palavra. Então muitas coisas que o Senhor estava fazendo, né, e ensinando, eles não tinham um entendimento claro. Vamos ler aqui o versículo 38, irmãos, versículo 34 do capítulo 23. O contexto aqui, o Senhor ele estava pregando às multidões, e o Senhor ele estava sendo incisivo em fazer uma denúncia contra os religiosos, né? Os fariseus e escribas. O Senhor estava denunciando a hipocrisia e a perversidade desses homens. E aqui no 34, para que o juízo de Deus fosse intensificado em direção a esse grupo, o Senhor diz assim: por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e mestres. A uns assassinareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Aí no 38, né, o Senhor, após fazer o lamento por Jerusalém e abandonar o templo, aí está escrito, né, para confirmar o que eu estou dizendo: eis que a vossa casa ficará abandonada, pois eu vos declaro a partir de agora, de modo algum me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. 24. Então Jesus, né, ele abandona, né, o templo, sai do templo, e ao caminhar, os seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou: estais vendo todas estas coisas? Com toda certeza vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. O Senhor estava a introduzir a nova aliança, né? E o Senhor estava quebrando todo o paradigma, né? Tudo que a velha lei, que, como fomos lembrados aqui, não podia fazer por nós, por mais que um homem chegasse perto de cumpri-la. Na verdade, quem estava cumprindo era o Senhor,
e ele ele derrubou tudo aquilo, né? E os discípulos, todos eles judeus, ficaram chocados com esse relato do Senhor, porque tocar na lei, tocar em Moisés, tocar especificamente no templo, era algo que era abominável, era algo que era chocante. Mas o Senhor estava querendo revelar, e revelou mais para frente, que ele não iria trabalhar com mais nada físico, que toda a aparência, que toda a beleza transmitida pelaquela religiosidade que não gerava vida, ia ter que cair por terra, e de fato caiu. E ele, como uma pedra viva, né, rejeitada pelos construtores, mas eleita por Deus, né, ele ia trabalhar agora com pedras vivas, né? Como assim ele falou, como Pedro dá o testemunho em 1 Pedro, ele disse que nós iríamos ser edificados, né? Uma casa espiritual, nós seríamos sacerdotes, iríamos passar a oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, nele, na realidade. Mas os discípulos não estavam entendendo até então. Os discípulos não estavam entendendo que aqueles sábios, profetas, mestres, que iam ser enviados, iam ser eles mesmos, mas eles estavam ali acompanhando o Senhor. E eles vão fazer uma pergunta aqui no 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos quando ocorrerão estas coisas, tudo isso que temos pontuado até aqui, e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Irmãos, que 3 perguntas esses discípulos fizeram, né? É consenso da maioria dos irmãos que o Senhor ele vai usar todo o restante do capítulo 24 e 25 para responder essas perguntas, mas soberanamente o Senhor não quis deixar claro muitas coisas a respeito de quem é o público destinado ao que ele está falando, qual é o tempo exato, qual é o tempo histórico exato do que ele está falando. E isso não muda a nossa fé, por mais que venhamos divergir disso, isso não é o fundamento, né? É uma questão que é natural que aconteça, o Senhor permitiu que isso acontecesse. Mas é consenso da maioria desses irmãos que tem esse entendimento, e eu comungo desse entendimento, que esses sinais que vão seguir aqui do 4 até o 14, são sinais que vão estar acontecendo em todo o tempo do fim. Isso vai divergir de localização geográfica, algumas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, em lugares diferentes, né? Essa perseguição, como nós relatamos aqui, que eles experimentaram, nós não experimentamos ainda, mas há outros tipos de sinais que são comuns a nós e que têm nos tocado. E é com o sentimento desses irmãos que um dia todos esses sinais irão acontecer em toda a face da terra, né? Nós sabemos que há uma profecia. Nada do que vem acontecer nesse mundo, irmãos, era para nos pegarmos de surpresa, né? A gente está vendo, a gente está meditando no livro de Atos. Atos é um livro histórico, né? E o próprio conceito natural de história, né? Os mais novos aqui que estudaram, não sei se tem, Léo está aqui, é o Léo de História, ele vai poder confirmar isso. O objetivo de você estudar a história é você, conhecendo o passado, você vai ter uma ideia de como você vai agir no presente, e de acordo com como você agir no presente, você vai ter uma perspectiva de futuro. Por isso que é importante estudar a história. E olha que a história que é contada, né, ela é contada por homens, né, que são corruptos, na maioria, e os próprios historiadores, eles declaram que essa história ela não é imparcial, ela é sempre tendenciosa, e ela está sempre a favor daquele que conta, né? Quem conta geralmente é o que tem um controle, é o que tem um domínio. Então, muitas coisas nós não podemos recebê-la como verdade, mas há uma história que é a história do próprio Criador, né, que ele resolveu nos contar, ele nos legou a nós, que nós sabemos que é a verdade, e que nós, né, com esse conhecimento, deveríamos tomar uma posse de maneira diferente disso, porque isso vai ser saúde para nós. Se não tem sido até aqui, isso vai se tornar saúde para nós, porque nós precisamos saber o que é que nos espera, nós precisamos saber a maneira como devemos nos portar, a maneira como devemos responder a tudo que está acontecendo à nossa volta. E está aqui ao alcance das nossas mãos, né? Nós temos o Espírito Santo,
Esses discípulos ainda não tinham o Espírito Santo, mas o Senhor estava revelando, e no momento oportuno, eles perseverando naquilo que o Senhor determinou, eles fizeram essa leitura de tudo que eles viram e ouviram, e essas palavras tornaram realidade no coração deles, e essas palavras guardaram esses irmãos, e eles puderam, honrar o seu Senhor, como eu acredito que é desejo de todos nós aqui, que fomos contemplados pelo seu amor. Então ele vai dizer aqui a respeito desses sinais, nós vamos ver que lá no capítulo 11 e 12 de Atos, que houveram 2 sinais que vai estar aqui, que era a fome, que já tinha alcançado a situação de fome, a condição de dificuldade, e a perseguição, que até aquele momento era apenas religiosa, mas ali há uma peculiaridade, que essa religião ela passa a ser também política, E vamos confirmar isso aqui. Tendo Jesus, e outra coisa também que nós não vamos ler, mas que está aqui no versículo 36 e 37, tem outro versículo aqui também que o Senhor diz que o dia e a hora, que nem os anjos, nem o Filho do Homem, ele sabia definir o momento exato, que o Senhor iria voltar para restabelecer todas as coisas, para julgar os vivos e os mortos. Assim ele vai fazer, mas só o Pai poderia revelar. E ele vai apenas não, isso aqui é de grande importância, tem grande relevância. Ele vai demonstrar os sinais, e no 36 e no 37 ele vai dizer a característica desse tempo, que no 37 e 38, que seria como os dias de Noé, que as pessoas eram estar em suas rotinas normais, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. E quando nós vamos para Gênesis 6, aprofundar mais nessa realidade dos dias de Noé, nós vamos ver que eram dias maus, dias de muita imoralidade, dias de muita perversidade, tudo isso que nós estamos vivendo aqui. E o Senhor ele vai acrescentar, a partir do versículo 4. Então Jesus lhes revelou: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos são os que virão em meu nome proclamando: eu sou Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. 6. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão, mais uma vez, eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. Os irmãos estão preparados para isso, irmãos? E sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Essas coisas já nos tocam, irmãos. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da iniquidade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme, que perseverar até o final, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado. Então, irmãos, os irmãos ali, eles não estavam às escuras, eles tinham clareza do que estava acontecendo, mas eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui, para meditarmos mais nesse versículo 12, que aqui o Senhor ele faz uma divisão, ele dá 2 opções àqueles discípulos, ele dá 2 opções a nós. A iniquidade está multiplicando, nós como pensamos em iniquidade, olha o que o Senhor está falando aqui aos seus discípulos. Às vezes, pelo engano do nosso coração, nós falamos como se fosse algo distante, algo que esteja fora de nós. Mas aqui mesmo nós podemos ter também uma resposta do que vem a ser isso. Se você já entendeu no seu coração que é necessário você perseverar, e você não perseverou,
certamente o amor de Deus tem esfriado do seu coração. E os discípulos, eles entenderam isso. Eles escolheram a melhor parte. Eles escolheram perseverar até o fim, porque caso contrário, o amor deles seriam esfriados e certamente eles não iriam passar por aquilo que eles passaram sem negar o nome do Senhor e guardando a palavra do Senhor. Que o Senhor nos ajude nesses dias, né? E dando sequência a essa realidade, nós vamos, ainda pela misericórdia, sempre pela misericórdia do Senhor, compreender como foi que esses irmãos caíram em si dessa necessidade de perseverança. Nós vamos lá para o primeiro capítulo de Atos, vamos ver a história novamente, aprender com essa história. O Senhor nos ajude. Lembrando que aqui agora, né, em Atos, o Senhor, ele já tinha levado 40 dias, a Bíblia vai dizer que o Senhor levou 40 dias preparando aqueles discípulos para algo que, na minha experiência, falo de mim mesmo, é algo que me estimula a perseverar. Um dos motivos que me estimula a perseverar é desenvolver, como o nosso irmão Jorginho, ele traz tomando essa maneira como ele coloca, isso é a faculdade do nosso espírito. Porque aqueles discípulos, eles caminharam 3 anos e meio com o Senhor, né? Eles viram, ouviram, tocaram, contemplaram, né? Como João mesmo, ele diz que não temos como deixar de falar essas coisas que vivemos e que está em nós, né? Mas ali agora era um momento divisor de águas, que o Senhor, tristemente, se verifica isso a partir do capítulo 13 de João. O Senhor, ele vai preparando aqueles discípulos para aquela despedida, né? O Senhor promove eles a não mais servos, mas amigos. O Senhor diz que o servo não sabe o que o Senhor faz, não sabe para onde o Senhor vai, mas que eles tinham se tornado amigos, porque eles já sabiam de tudo, e o Senhor intercede por eles, o Senhor ora por eles. Os irmãos conhecem o Evangelho de João. Então é um momento que é ímpar, né? Agora eles estavam ali, e o turno agora era do Espírito Santo de Deus, né? E o Senhor prepara esses irmãos durante esses 40 dias. E os irmãos, eles vão a Jerusalém, porque nessas aparições o Senhor disse que era para eles retornarem para Jerusalém e dar aquela promessa de que do alto eles seriam revestidos de poder, né? Eles iriam receber o Espírito Santo, não o Espírito de habitação, mas eles seriam revestidos, porque eles iriam ser testemunha do Senhor, né? O Senhor tinha dado toda a autoridade que ele tinha recebido, né? Para que no nome dele eles fizessem discípulos, batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinasse, né, a guardar tudo o que ele tinha. Estamos aqui porque fomos fruto dessa fidelidade desses irmãos. O Evangelho chegou até nós. E o Senhor existe esse ministério da reconciliação que é comum de todos nós, né? Porque nós nascemos como criança, mas o Senhor não quer que vivamos como criança. Pelo contrário, nós precisamos aprender, fazer e ensinar, né? Essa é a sequência ideal, é a sequência normal de todos nós, né? E esses discípulos, que o Senhor nos ajude a aprender com esses discípulos, porque o chamado deles, irmãos, é diferente do nosso. Nós nascemos num contexto, existem irmãos que vêm de países de perseguição extrema à bandeira do Evangelho, e quando chegam aqui se escandalizam, né? A testemunho de que irmãos que desejam voltar para suas terras, porque graças a Deus o Senhor nos salvou em um contexto que é tranquilo, e nós muitas vezes vivemos como se não tivesse esse chamado, não tivesse essa responsabilidade sobre nós, de na nossa vida darmos esse testemunho. E o contrário, ali eles foram chamados para ir para Jerusalém, irmãos. E ir para Jerusalém na prática, literalmente, era se cumprir o significado da palavra testemunho, né? Tem um sinônimo que é mártir. Literalmente era ser um mártir. Quando o Senhor ele foi preso, só para fundamentar isso que eu estou falando, ele estava lá no pátio do sumo sacerdote Caifás, e o Senhor estava sendo interrogado, aquela situação toda do Senhor ser afligido, humilhado, envergonhado, e eles perguntam, né?
pela doutrina e pelos seus discípulos. E Pedro estava ali naquela situação difícil, né? Os irmãos conhecem a história, nós também vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, se o Senhor permitir. Então, retornar aqueles dias ali para Jerusalém era assinar sua sentença, talvez de morte, né? Foi o que aconteceu com Estevão, aconteceu com Tiago, aconteceu com tantos outros ao seguir a história. Mas vendo e ouvindo o que eles ouviram, esses irmãos foram perseverar, né? E aqui nós vamos ver a partir do 12, né? Nós vamos ler aqui no versículo 12 a maneira como esses irmãos se portaram ali, né? Então eles voltaram para Jerusalém, Atos 1:12. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, a distância de cerca de 1 quilômetro. Assim que chegaram, subiram a um grande cenáculo, grande aposento, onde se reuniam. Estavam presentes Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, sendo o número de pessoas ali reunidas, cerca de 120 pessoas. Irmãos, por favor, abram a Bíblia de vocês aí em 1 Coríntios 15, capítulo 15. Estavam reunidos ali, irmãos, cerca de 120 pessoas. Nós sabemos que na caminhada de Jesus, né, o Senhor escolhe 12 especificamente para estar mais próximo dele, né, para transmitir tudo aquilo ali que nós temos conhecido aí durante a nossa caminhada. Mas houveram também outros discípulos. E aqui em 1 Coríntios 15, versículo 6, né, nesse mesmo tempo das aparições de Jesus em espírito, depois de ter sido ressuscitado e glorificado, aqui diz que o Senhor lhe apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Vamos voltar para lá, irmãos. Ou seja, mais de 500 irmãos receberam esse chamado, receberam essa promessa. Mais de cara, 380 irmãos já deixaram de perseverar, né? E nós não podemos, né, talvez tenham relatos históricos que falem da consequência disso aí, mas biblicamente, né, nós não podemos afirmar nada. Mas certamente os dias não foram bons para esses irmãos, né? Provavelmente a maioria deles negaram a fé, mas o fato é que houveram 120 homens e mulheres fiéis que inicialmente perseveraram em oração, irmãos. Não tem outra maneira, né? Depois de novo nascimento, não temos outra maneira de darmos lugar ao Senhor, de trabalhar em nossas vidas, de trabalhar através de nossas vidas, se não houver essa perseverança, se não houver essa transformação da nossa mente. E conhecer a mente do Senhor, como o nosso irmão colocou aqui, não tem muito tempo. Não tem outra maneira a não ser por oração, né? Esses irmãos sabiam da situação em que meio que eles estavam, e eles estavam ali, né, clamando ao Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia, para que esse dia, né, do derramamento do Espírito se achegasse. E isso tudo ele viu no exemplo maior, que é o nosso Senhor e nosso Salvador. Lá num Gólgota, né, foi um momento, acredito, de maior aflição do Senhor, né? Os irmãos conhecem a história. O Senhor lhe levou Pedro, Tiago e João, né, para que se afastou daqueles discípulos, daquela turma toda, para que eles pudessem orar, né? Pois ali era um momento decisivo. O Senhor ali, ele ia experimentar, ele ia absorver todo o pecado, ele ia sentir algo que certamente foi muito doloroso para o seu coração, que foi ficar de costas, ver o pai de costas para ele. O pai o abandonou ali na cruz, os irmãos conhecem o relato. Tudo isso
por aqueles e por nós, né? Ele pagou aquele preço e a consequência daquilo ali foi nefasta para ele, mas ele não resistiu. Ele, tendo amado aos seus, ele amou até o fim. Mas ele sofreu, a Bíblia vai dizer que a alma dele foi angustiada, ele sofreu angústia até a morte, em virtude daquele cálice, né, que era para nós, como foi bem lembrado aqui hoje, aquele cálice da ira de Deus, que era para ser derramado em nós. O Senhor, que abomina o pecado, que não deixou gratuito o pecado, derramou sobre o seu Filho, e nós vimos o cumprimento disso. E ali o Senhor dá o grande exemplo, o Senhor se afasta e ora. E é interessante que o Senhor, depois de 1 hora, ao retornar... Obrigado, irmão. Ao retornar... ele encontra os discípulos dormindo, irmãos. E o Senhor, ele fala, né, depois, quando ele retorna de novo, ele fala novamente: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E isso, Pedro, ele veio entender de imediato, porque Pedro, muitas vezes nós declaramos fidelidade ao nosso Senhor, mas o Senhor quis dizer que na carne é impossível. Na carne é impossível me agradar, na carne é impossível me servir, na carne talvez você esteja passando por esse contexto que é favorável, mas na hora que as coisas se acirrarem, vocês, assim como Pedro, vocês hão de me negar. E Pedro está observando tudo aquilo. Pedro, que disse que ia acompanhar o Senhor até a morte, sendo uma liderança já estabelecida, ela influencia todos os demais que disseram também que ia acompanhar o Senhor até a morte. E ao ser confrontado por aquilo que aconteceu com o Senhor e que temos parte, nós temos em parte, irmãos, em tudo que o Senhor viveu, em tudo que o Senhor passou, nós temos parte. Que o Senhor tenha misericórdia, derrame a sua unção, para que a gente entenda e seja capacitado pelo seu Espírito a passar por tudo que o nosso Senhor, como homem aqui na terra, passou. Isso depois, certamente, Pedro veio refletir. Como eu lembrei aqui, ele foi deparado com aquela situação, ele se escandalizou, né? O Senhor disse, né, que todos iriam se escandalizar, todos vocês vão me abandonar, e aquilo aconteceu. E Pedro tomou aquela lição para o seu coração junto com os outros discípulos e foi para aquele lugar ali, inicialmente, perseverar em oração. E dando sequência, deixa eu só me achar aqui nos textos. Pedro, ele vai aproveitar aquele momento, a partir aí do versículo 16, ele vai sanar aquela situação a respeito de Judas, né? Que os irmãos conhecem a história, tinha se suicidado, né? Ele cumpriu o propósito ao qual estava designado para ele, sendo quem ele era, e foi necessário levantar mais um discípulo daqueles que tinham caminhado todo o tempo com o Senhor. E Pedro, ele chama os irmãos a essa responsabilidade, e eles tiram sorte, e é introduzido Matias. E aqui no capítulo 2, né, os irmãos levaram 10 dias, irmão, nessa condição, porque a festa de Pentecoste é uma festa que ela vai acontecer 50 dias após a Páscoa, né? Ou seja, o Senhor levou 40 dias aparecendo aos discípulos e levaram mais 10 dias perseverando em oração, unânimes em oração, para que esse evento acontecesse. E a partir de agora aqui, vamos ler aqui. Ao contemplar o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, todos. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta da casa onde estavam assentados. Irmãos, todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Ocorreu aquele fenômeno onde todos os judeus de toda a face da terra, daquele mundo conhecido de então, estavam ali em Jerusalém, e aquilo despertou aquela multidão. E o Espírito Santo toma a dianteira aqui da vida dos irmãos, da vida da igreja, que assim seja nos tempos de hoje. E muitas vezes nós fazemos planos, nós criamos estratégia, mas tudo o que fazia era o Espírito Santo de Deus. Já de início, quando esse Espírito desce, acontece esse evento que chama a atenção daquela multidão. E Pedro, no Espírito, ele toma isso como gancho, e ele vai dizer, né? Eles estavam escandalizados, achando até que aquela multidão estava embriagada.
E ele vai dizer que aquilo era o cumprimento de uma profecia, a profecia de Joel, né? Que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, que os velhos sonhariam, os jovens teriam visão, e derramaria esse Espírito sobre todos os servos, todos iriam profetizar, e ele conclui parte dessa profecia. E ele confronta, né, ao revelar quem era Jesus a essa multidão, né, a pregar e ensinar esse Senhor. E eles, no fim de ouvir isso, né, eles ficam chocados, né, a consciência deles são afligidas, e eles perguntam o que se devia se fazer. Ele pergunta a Pedro ali o que se devia se fazer, né? E Pedro, ainda pregando, arrependei-vos e cada um sejam batizados, né? Para que no nome de Jesus pudesse receber o perdão de seus pecados e receberiam o dom do Espírito Santo de Deus. Aí houve salvação, né? E aqui nós vamos ver, experimentar a realidade do poder do Espírito Santo. Um homem que sem Cristo nada podia fazer. Um homem que entendeu, como todos os outros, que era necessário perseverar. É interessante que o Senhor, quando ele vai tratar sobre esse assunto de perseverança lá no Evangelho de João, o Senhor, a sabedoria em pessoa, né? Talvez hoje seja complicado para muitos dos jovens aqui entenderem isso, até muitas pessoas que não têm acesso à zona rural, a entender o mínimo de agricultura. O Senhor ele usa uma figura, né, desse contexto, dizendo que o pai era agricultor, e que ele era a videira, e que nós somos os ramos, e que ele foi enxertado, e que nós fomos enxertados nessa videira. E o Senhor disse, né, que sem ele nada poderíamos fazer, que nós temos essa responsabilidade de estarmos conectados a essa videira. E eu lembro, não lembro ao certo se foi em uma conferência no nosso meio ou se isso foi em Contagem. O irmão Pablo, ele vai explicar isso numa linguagem mais moderna, ao fazer uma analogia, né? Ele usa um ventilador, ele usa a figura de um ventilador, ainda transmitindo a responsabilidade pessoal de cada um, de conectar o terminal da tomada na parte fêmea ou não. Essa responsabilidade é nossa. E ele vai explicar que perseverar seria estar funcionando, como esse ventilador está funcionando aqui, mas conectado na corrente, essa corrente sendo o Espírito Santo de Deus, né? E ele vai falar que muitos de nós, às vezes, ainda estamos produzindo alguma coisa, né? Ainda estamos gerando algum vento, mas que isso não era garantia de que estávamos perseverando, porque um dia nós perseverávamos, e assim como existe uma força física que atua, que é da inércia, né? O corpo ele tende a estar produzindo, a estar em movimento, a estar fazendo esse movimento, mesmo sem estar recebendo essa energização, né? E que aquilo ali, talvez não, aquilo ali não era fruto, que é necessário todos nós, né, atendermos esse chamado de estarmos conectados a essa tomada, para podermos perseverar e assim dar fruto, né? Porque essa é a vontade do Senhor. Nós aqui dizemos, acho que o último hino aqui que foi puxado aqui, nós dizemos que amamos o Senhor, né? E de fato nós amamos o Senhor, né? Mas o Senhor ele disse também, acho que no Evangelho, deixa eu só dá licença aqui, irmãos, vou dar uma pescada. Eu vou ficar devendo os endereços, irmãos, o tempo já é contra nós. O Senhor ele disse que aquele que ama obedece os meus mandamentos, né? Aquele que me ama guarda as minhas palavras. E eu me manifestarei, né? Eu, Pai, me manifestarei e me revelarei a Ele. Então é necessário, de fato, a gente comprovar com essa realidade, obedecer esse chamado de estarmos conectados, de estarmos perseverando, porque os dias são maus, muitas coisas nos tocam. E voltando para essa realidade que Pedro experimentou, o Senhor, na terceira aparição, ele vai lá para o mar de Tiberíade, perdão. E ele prepara ali todo um ambiente, né? Pedro, ainda sem entender, né? Ele decai mais uma vez e ele resolve voltar à sua vida normal. E ali acredito não, isso é acrescentar. Ali houve a primeira ruptura na igreja, né? Se você for analisar os nomes ali, tem em torno de 6 a 7 discípulos, resolvem ir com Pedro, eles resolvem retroceder. Pedro já tinha recebido o chamado de ser pescador de homens, e Pedro certamente
afligido pela ansiedade da vida, pelas preocupações do que haveria de acontecer com ele, com sua família, com as pessoas ali, que aquele que havia de remir Israel tinha morrido, as coisas não tinham acontecido como ele imaginava que teria acontecido, retrocede e vai fazer essa pescaria sem êxito, passa a noite toda nessa situação e o Senhor prepara aquele ambiente, né? Para todos nós, irmãos, que lícita ou ilicitamente tomamos algum barco que nos levou a nos afastar do Senhor desse propósito. O Senhor, Ele tem calor, Ele tem alimento. E o Senhor prepara ali naquela praia uma fogueira, Ele prepara ali uns peixes e Ele chama esses discípulos novamente para se voltarem para aquilo que eles oscilaram, né? Comum de nós, né? Passivos, homens passivos a oscilações de sentimentos e de fraquezas ao ocorrer isso, mas o Senhor Ele está sempre nos chamando, e ao chegar naquela praia, né, Pedro ainda esbaforido, ainda na sua natureza, ainda no poder da sua alma, né, ele corre e vai na frente, deixa os outros discípulos que eles mesmo tinham levado, os irmãos podem ver o relato, e desesperadamente chega primeiro lá, e o Senhor, eu queria ler com os irmãos, para não ficar apenas nas minhas palavras. Isso aqui também ministrou muito ao meu coração e acredito que o Senhor deseja ministrar ao coração dos irmãos. É João 21. Vamos ler o versículo 15. Assim, após tomar o de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Olha, irmãos, respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus encarregou: cuida dos meus cordeiros. Jesus estava restaurando Pedro ali, irmãos, e Pedro estava recebendo uma promoção. Pedro agora, ele não ia ser mais... Ele não ia mais cumprir apenas o chamado de ser um pescador de homens, mas também ele ia ser um pastor. O Senhor, Ele faz essa pergunta 3 vezes a Pedro, e todas as vezes que Pedro responde, ele diz: cuida, apacenta, pastoreia os meus rebanhos. Mas algo aqui que, se os irmãos não viram, que o Senhor nos ajude. Todas as vezes o Senhor fala assim: Simão, filho de João. Irmãos, quando Pedro, em Mateus 16, ele teve a revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, o próprio Jesus falou que não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. O Senhor disse que ele seria chamado não mais Simão, mas Pedro, né, que significa rocha. Ou seja, aqui o Senhor ainda volta a chamar Pedro Simão, filho de João. Ou seja, Ele está dizendo: Pedro, tu na condição de homem, tu não irá cumprir isso, com esse chamado que eu estou te falando. Eu sei que tu me amas, mas você precisa apressar a sua vocação e eleição, você precisa ir além, você precisa experimentar o amor maior, você precisa experimentar a vida de ressurreição, a vida de substituição. Você não vai ter mais espada, mas você vai ter um cajado, você vai ter uma autoridade em sua mão, e você não vai poder sair dando cajadada na cabeça dos seus irmãos, porque eu estou te revelando essas verdades, irmãos. Que Pedro possa revelar essas verdades em nossos corações, irmãos, porque inicia com 3.000 almas, eles iniciaram em oração. Que o Senhor nos ajude a sermos homens e mulheres de oração, porque se faz necessário. Nós conhecemos os diversos exemplos do Senhor. O Senhor perseverou em oração, irmãos. O Senhor, como homem, Ele só cumpriu a obra porque o Senhor orou, né? E temos esse chamado. E agora não eram mais 120, agora eram 3.000 almas que precisavam ser apacentadas, cuidadas e alimentadas. E agora nós vamos para o capítulo 2. Eu li o 41 do primeiro. Assim, todos quanto aceitaram a sua palavra foram batizados. E naquele mesmo dia juntaram-se a ele cerca de 3.000 almas. Aí agora era necessário a tudo que eles experimentaram, pelo mover do Espírito, eles iam transmitir a esses 3.000 homens. Pelo mover do Espírito, eles iam continuar perseverando em oração. No capítulo 3, nós não vamos ler por causa do tempo, mas o Senhor sai
Pedro sai com João e diz que eles vão lá para o templo de Salomão, e ao passar num portal chamado Formosa, eis que ali estava, não me recordo o nome dele agora, mas era um homem aleijado. A Bíblia vai dizer que esse homem tinha 40 anos naquela condição ali, pedindo esmola. E Pedro e João olham para si, chamam a atenção daquele homem, olham para nós. Como a Bíblia dá testemunho, pela aparência, homens simples e iletrados, mas que ao abrir a boca, todos testemunhavam que tiveram com Jesus, homens galileus, que saíram de um lugar onde nunca tinha se levantado uma autoridade religiosa, uma autoridade política, estavam ali na pureza e na simplicidade, sendo fiéis, perseverando em oração e no caminho, irmãos, é no caminho, nós não precisamos fazer nada, o Espírito quer nos usar, irmãos. E ali ele abre a sua boca, e aí acontece esse fato que eu relatei, que ele foi preso, porque a multidão creu, irmãos. O Senhor disse que os sinais iriam acompanhar aqueles irmãos, e de fato os sinais comprovavam a palavra proclamada, e a multidão vinha a crer, e ali já vem mais 5.000 homens, se converte mais 5.000 homens após Pedro, obedecendo a Deus, sendo perseguido. Há uma oração interessante que esses irmãos, ao saírem da cadeia, esses irmãos vão relatar isso com alegria, por estar sofrendo por causa do nome, por causa do testemunho. E esses irmãos vão orar, pede que o Senhor os fortaleça, para que eles continuem pregando a palavra com intrepidez, para que eles continuem fazendo aquilo que eles foram chamados, e aquela oração faz a terra tremer, irmãos. E isso é fantástico. E esses irmãos agora estavam perseverando no 42, eles perseveravam nos ensinos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 46, diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partir o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim cada dia o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo salvas. Irmãos, a palavra é a mesma, o contexto histórico é o mesmo, e a igreja precisa ser a mesma, irmãos. Os dias são maus. Esses irmãos aqui, eles se misturavam. Isso aqui é a fala de um irmão, o irmão Romeu compartilhando. Esses irmãos, eles se misturavam de tal maneira com a doutrina, que eles não tinham como voltar mais atrás. Por mais que eles fossem oprimidos, por mais que eles fossem perseguidos, mortos, aquilo era a realidade, irmãos. Eles não tinham como negar aquilo que estava entronizado dentro dos seus corações. Aquela vida, aquela autoridade, a autoridade que esse irmão vem falar também que o Senhor tinha, porque o Senhor, ele era o que falava e falava o que era. Nós não temos, irmãos, nós temos que cair em si, porque nós recebemos essa vida, mas em paralelo a essa vida existe o velho homem, que ele precisa morrer, e a nossa carne ela só vai ser mortificada pelo Espírito, irmãos. Há um chamado de perseverança, e perseverar é seguir. Pedro disse que segue-me, ao dar aquele chamado, segue-me. Pedro estava preocupado com o que ia acontecer com João. Pedro, quanto a ti, segue-me. Perseverar é andar no Espírito e não cumprir a concupiscência da carne. E aqui está os marcos, irmãos. A Bíblia vai dizer, no Antigo Testamento, tem vários textos aqui, eu anotei alguns, que dizem que os marcos antigos não devem ser removidos. Esses marcos não são removidos. Esses marcos eu e você podemos remover, irmãos. Nós podemos tirar isso do nosso coração. Nós podemos negligenciar, irmãos, esses 4 marcos aqui, sobre o qual a igreja está sendo edificada. Estamos sobre o fundamento. Existem esses 4 pilares, como essa estrutura. Quando uma estrutura ela é abalada por qualquer fenômeno, seja um acidente, seja um fenômeno da natureza, os órgãos competentes para liberar aquela estrutura ou não, de voltar a funcionar normalmente com segurança, o fundamento está lá, continua lá, mas a referência deles são esses pilares, irmãos. Digamos que tem esses 4 pilares aqui. Se um pilar desse for corrompido, tudo que está sendo construído sobre o fundamento, que é o nosso Senhor, a rocha eterna, o Cristo, Filho do Deus vivo, tudo que estivermos construído sobre esse fundamento, se não estivesse amarrado sobre esses pilares, certamente um momento vai ruir.
Certamente não é nada produzido pelo caráter e pela natureza de Deus, mas nós estamos edificando com feno, palha e madeira, irmãos. Que o Senhor nos ajude, se algum de nós removeu algum marco desses nossos corações, que possamos voltar atrás, nos arrependermos e perseverar, irmãos. Nós precisamos dessa doutrina. Os sinais que estão nos acometendo, inclusive no nosso meio, são em detrimento da negligência dessa doutrina, são em detrimento dessa perseverança na vida de oração, que não é apenas coletiva. Muitas vezes nós vemos aqui aos domingos dar satisfação à nossa justiça própria, à nossa própria carne, ou até um irmão que nos ligou, nos procurou. Mas nós não estamos amarrados nessas colunas, irmãos. Que o Senhor possa nos ajudar a, de fato, reconhecer o que é necessário, a voltar atrás, né, se arrepender. E é tempo de nos humilharmos, irmãos, transformarmos o nosso riso muitas vezes em choro, né, a nossa alegria em pranto, porque as coisas que se seguem, estão por se seguir, não são fáceis, irmãos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Se for da vontade dele, nós vamos dar sequência nessa meditação na próxima semana. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, graça te damos uma vez mais, reconhecendo que sem ti nada podemos fazer, Senhor. Reconhecendo que se há algo em nós de louvável, de bom, de aprovável, veio de ti mesmo, Senhor. Que o Senhor nos ajude a estarmos buscando a crescer na tua graça, no conhecimento da tua pessoa, para que possamos responder a esse chamado que o Senhor estabeleceu para a sua igreja, de sermos sal e luz aqui nesse mundo de trevas, de estarmos aqui militando e batalhando pelas coisas do alto, sendo expressão, Senhor, desse reino de luz que um dia irá se manifestar. Te agradecemos pela tua misericórdia sobre nossas vidas até aqui. Continuamos contando com ela para que a tua vontade seja feita e o teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus.